E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar uma aula aqui sobre BPC, LOAS, esse benefício que é amplamente conhecido no Brasil, tá bom? Antes de tudo, eu sou o Denis Rodrigues, advogado, especialista em direito previdenciário, e vou fazer esse vídeo aqui numa espécie de aula mesmo. Eu quero ensinar você que quer fazer o seu protocolo de LOAS, você que está estudando e quer aprender um pouco mais sobre esse benefício. A minha ideia aqui é fazer um vídeo um pouco mais longo para te dar informação, para te dar base. Como você faz esse requerimento, quem tem direito. Nós vamos colocar aqui na prática nesse vídeo e desmistificar esse benefício, como que na prática as pessoas conseguem. Vou falar um pouquinho do âmbito judicial, mas de maneira objetiva, tá bom? Eu quero trazer para você como você faz esse requerimento, como você estuda, como você passa numa prova explicando bem o que é um LOAS. Até se for uma prova oral na sua faculdade, que é para você explicar sobre benefícios, você vai ter base assistindo esse nosso vídeo, tá bom? Tá, por que o BPC ganhou esse nome popular de LOAS? Então, o BPC, que é Benefício de Prestação Continuada, o LOAS, ele advém da Lei Orgânica da Assistência Social. E no Brasil, essa lei foi tão forte que o benefício ganhou o nome de lei vulgarmente ou para a população, e todo mundo chama esse BPC. Então, primeira coisa, se você entrar no site do INSS, não adianta pesquisar LOAS, pesquisa BPC. Se você pesquisar BPC, você vai encontrar esse benefício, tá certo? Então, isso daí você já tem que ficar atento, tá? Todo mundo chama de LOAS, mas o nome técnico é BPC, inclusive para você fazer o protocolo no INSS, você vai procurar por BPC. E qual que é o núcleo desse benefício? O que quem está aprendendo com a gente tem que entender? Esse benefício, ele diz o seguinte, que a pessoa que está em vulnerabilidade social e também que tem alguns requisitos, como requisito idade, 65 anos de idade, ou que seja um deficiente, incapaz, uma pessoa que está incapaz para estar no mercado de trabalho, tá? Seja ela criança, adulto ou idoso, tá bom? Então, esse benefício ele visa trazer para a igualdade social pessoas que estão à margem da sociedade, que são na prática invisíveis, vamos dizer assim, pessoas que estão passando por grande dificuldade financeira. E para falar a língua do povo, eu venho de família muito humilde, de família muito pobre. E o que acontece na prática? A gente, quando está numa realidade dessa, de extrema pobreza, de vulnerabilidade social, onde parece que nós não temos alternativa, o BPC ele vem em auxílio, tá? Uma família que tem um incapaz em casa, um deficiente, uma criança deficiente, um idoso que não tem 65 anos, mas está incapaz para o mercado de trabalho, essa família numa situação de vulnerabilidade social consegue requerer esse benefício. Para a gente colocar uma tabela aqui, para ficar bem claro, é assim, ó, ficar bem simples. 65 anos de idade, vulnerabilidade social. Eu vou explicar o que é essa vulnerabilidade social. Na prática, poxa, estamos numa situação difícil de renda familiar, as coisas estão bem apertadas. 65 anos de idade, vulnerabilidade social, você já tem direito, tá? Deficiente, incapaz, tá? Não adianta a pessoa ter capacidade para o trabalho, a pessoa está no mercado, não. Criança, adulto, idoso, incapaz, mas a vulnerabilidade social também tem esse direito de requerer esse BPC junto ao INSS. Denis, o que você enquadra e coloca como vulnerabilidade social? O que você me diz? Gente, na prática ele é bem simples, é bem objetivo. Essa família precisa ir até o CRAS mais próximo da sua casa. Algumas cidades recebem o nome de CREAS, tá? É CRAS ou CREAS. E fazer um documento chamado Cadastro Único. Através do seu Cadastro Único, o INSS vai verificar se você enquadra no quesito de vulnerabilidade social. E como que eu sei que eu vou me enquadrar? Eu vou te ensinar. Preste bem atenção. Vem aqui pra mim, ó. Vem aqui. Vulnerabilidade social, tô falando de uma maneira administrativa, tá? Junto ao INSS, para que seu benefício seja concedido no âmbito administrativo. Você não pode ter uma renda superior a 1/4 de salário mínimo, salvo algumas exceções que eu também vou passar mais adiante no vídeo, tá? Então você não pode ter uma renda superior a 1/4 de salário mínimo. Qual que é o cálculo que eu faço? Eu pego a renda de todo mundo da minha casa, divido pelo número de membros da casa e eu vou ter a renda per capita. Ou seja, não pode passar de 1/4 do salário mínimo. Então você tem que entender isso.
Não adianta ter renda alta, não adianta ter salários altos dentro de casa e requerer o LOAS. Um monte de gente vem aqui, Denis, mas meu filho, ele é incapaz, o meu filho, ele usa fralda, ele está na cadeira de roda, a gente sabe disso, ué. Só que o quesito de vulnerabilidade social tem que ser respeitado. E eu tô falando que uma pessoa incapaz, ela tem um custo muito alto para a família. Financeiro, a família tem que investir nesse deficiente, a família tem que investir muitas vezes em um idoso para cuidar, para tratamento, e não é recompensada por isso. Contudo, o INSS só vai pagar o LOAS, o BPC, para essa família que enquadra tanto no quesito de vulnerabilidade social, quanto na realidade ou de incapacidade ou também de idade, tá bom? Então tem que ficar bem claro. Denis, o meu cadastro único deu mais alto. Se a sua família de fato não tiver renda, volta lá no cadastro único. Gente, olha aqui pra mim. Tem gente que faz faxina, e a gente tem um monte de cliente nosso aqui no escritório. Faz faxina, tem 65, 66 anos, 70 anos trabalhando de faxineira, não tá aguentando mais trabalhar. Ela chega no cadastro único e a responsável do cadastro único pergunta: qual que é a sua renda? Ela fala: eu ganho R$600. Né? E nem ganha isso às vezes, nem consegue ganhar, faz uma faxina aqui, 2 dias de dor, 3 dias de dor nas costas, um monte de gente vai se identificar aqui nesse vídeo, 4 dias de coluna doendo, não consegue trabalhar mais nada porque já tem uma idade muito avançada e ainda está no mercado de trabalho. Chega no cadastro único e explica: olha, não tenho renda nenhuma, fala a verdade, você não tem renda, diarista, né? Nem sempre tem essa diária, muitas vezes você está impedida de trabalhar, muitas mulheres têm direito ao LOAS e não conseguem, porque na hora de responder as perguntas no cadastro único erram. Então na hora do cadastro único chega e fala assim: olha, eu não tenho renda nenhuma, fala a verdade. Eu vivo muitas vezes de ajuda da igreja, vivo de ajuda dos amigos, algum familiar traz uma cesta básica, um amigo me paga uma conta de água, de luz, meu vizinho que cedeu a casa era dos meus pais e ficou pra mim, casa cedida. Pessoa pobre, esse dinheiro é nosso, é da população. A gente não pode ter medo de requerer o LOAS, mas tem que requerer ele corretamente. Tem que ir no cadastro único, fazer um cadastro único bem correto. E eu quero falar agora para as mulheres, tá? Que nunca pagaram INSS, que é uma pergunta. E por que eu vou falar para as mulheres? Porque na maioria das vezes são os casos que sentam aqui no meu escritório. O marido trabalhou fora, a mulher cuidava dos filhos, tá certo? E o marido aposentou por idade com salário mínimo e a esposa não tem renda. Gente, vem aqui pra mim. Nesse caso, o seu cadastro único, olha, mora você e seu esposo. Seu esposo é aposentado com um salário mínimo. Tá? Aposentou com um salário mínimo. Se você fizer a renda per capita, vai dar o dobro, né? Vai dar o dobro do que é permitido, né? Bem mais do que é permitido. Porque você vai pegar um salário mínimo, divide por 2, é maior do que 1/4 do salário mínimo. Só que nesse caso tem uma ressalva. Você tem direito a receber o LOAS, tá? Se você tiver 65 anos de idade, nunca tiver contribuído ao INSS, ou até mesmo tiver contribuição, mas que não chega e não alcance os 15 anos, enfim, para aposentadoria por idade, você tem esse direito de requerer o BPC, mesmo que a sua renda per capita, ela ultrapasse 1/4 do salário mínimo. Denis, e se for o contrário? Se for o homem, a mulher tem aposentadoria por idade com salário mínimo, o homem, ele não tem renda, tá certo? Ele tem 65 anos, ele tem direito a requerer? Tem direito a requerer, tá? Você tem direito a requerer o BPC nessa modalidade, tá? De companheiro, companheira, esposo, esposa, que mora junto, desde que seu companheiro receba um salário mínimo de aposentadoria por idade, por tempo, enfim, de renda, tá bom? Então você tem esse direito. Vamos continuar com a nossa aula? Olha, importante uma ressalva aqui que a doutora Júlia colocou pra gente, que é o seguinte: não existe um rol taxativo de deficiência que enquadrada pelo LOAS. Tem gente que quer definir as deficiências. A pessoa chega e fala assim: olha, essa deficiência não enquadra no LOAS. Quem define isso é o médico perito do INSS. Não somos nós, não é o advogado, não é a família, não é o vizinho. Você que é incapaz e que está nessa situação de vulnerabilidade social, não fica... criança... Tem gente que veio aqui no escritório e falou assim: o filho da minha vizinha, ele é autista, mas nem é tão autista assim. Que isso? Quem é que define isso? Nós estamos cansados de situações como essa. Quem define deficiência, incapacidade é o médico do INSS, tá bom? Isso daí tem que ficar bem claro pra gente. O que acontece na prática, tá? É obrigatório o cadastro único. A pessoa
precisa apresentar o cadastro único desde 2015. Desde 2015, a pessoa precisa... 2016, tá? Em 15 começou e 16 que foi aplicado. Desde 2016, através de um decreto presidencial, a pessoa precisa apresentar o cadastro único na hora de requerer o BPC. Não adianta você chegar lá sem cadastro único. Denis, o que acontece na minha casa? Nós moramos em 7 pessoas. A renda, ela é de um serviço autônomo. Eu sou obrigado a apresentar? Sim. O cadastro único você não pode mentir, fale a verdade, tá? Não minta. Porque mentira a gente sabe não é uma coisa boa, Deus não gosta e mentira tem perna curta, você pode responder criminalmente por isso. Então, evita todo tipo de mentira junto ao cadastro único, fala a verdade, tá? Não fica omitindo informações, você vai conseguir, se você for pelo caminho da verdade, a concessão desse benefício, tá? Eu falei aqui sobre o BPC para deficiente e falei junto também BPC idoso. Eu fiz 2 vídeos em um só, numa realidade bem completa, tá? Depois eu vou fazer vídeos separados, mas na prática que é para você que estuda, para você que quer aprender sobre isso, você que quer fazer o protocolo. Olha, faça com carinho. Atenda, para quem é advogado, assistente jurídico, para quem atende as pessoas, assistente social que faz o protocolo de LOAS, atenda as pessoas com dignidade, com carinho, trate as pessoas bem. Paremos, né, com esse olhar de julgamento das pessoas. Isso aqui não merece, isso aqui não. Se a pessoa chegou ali, ela falou pra você que ela tem 65 anos, que ela está em situação de vulnerabilidade, apresentou o cadastro único certinho, faz o protocolo. Não fica querendo inventar as coisas. Tem gente que fala assim, tira a televisão da sua casa. Doutor, eu tenho carro, eu tenho que esconder. Não tem requisito que a pessoa que tem carro tem que esconder que tem carro. Tem gente que quer esconder o carro. Teve cliente nosso que disse, eu tenho uma televisão de plasma na minha casa. Gente, ninguém liga para isso. É cadastro único e o requisito de idade e de incapacidade. Somente isso. É somente isso. Não pergunta, eu tenho casa própria, eu preciso esconder porque minha vizinha disse que casa própria não enquadra no LOAS. Gente, para com isso. Não precisa mentir. Não tem... nenhuma realidade que o seu benefício será negado caso você tenha casa própria, tá? Eu sempre falo aqui que eu não tô fazendo esse vídeo para operadores de direito somente. Eu tô fazendo esse vídeo pro povo, pra população, então eu vou falar linguagem que todo mundo entende. Eu não vou falar uma linguagem jurídica, falar coisa difícil. A ideia é que você compreenda e que você consiga fazer o seu protocolo de LOAS e que você consiga muitas vezes fazer o protocolo de outras pessoas, trabalhar com isso é muito bom também, tá bom? Então isso aí fica bem claro nessa nossa aula sobre benefício de prestação continuada. Forte abraço, fiquem com Deus!